programa de hoje é com o professor, advogado e escritor José Roberto de Castro Neves, estudioso e colecionador das obras do escritor inglês William Shakespeare. O advogado garante que o poeta inglês nos ajuda a compreender melhor o mundo das leis e do direito. Ao longo do programa, José Roberto apresenta suas obras, fala sobre o processo criativo e a relação íntima e muitas vezes indissociável entre arte, literatura, direito, música e cinema. Doutor José Roberto de Castro Neves, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela conversa aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigadíssimo, Rafaela. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, para mim também. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá. O senhor é autor de inúmeras obras que traçam um paralelo entre literatura, direito, arte, música, cinema e a justiça, né? De que forma a arte ela auxilia no dia a dia, no trabalho dos operadores do direito? Eu acho que é difícil imaginar um jurista que tenha ou não tenha um contato com a arte, que não se envolva de alguma forma com a literatura. Acho que ele vai ter um trabalho muito mais difícil e possivelmente não vai cumprir a função dele. Para que o profissional do direito possa exercer a sua atividade, é fundamental que ele tenha, sim, esse contato com a arte, esse contato com a literatura, porque, no fundo, são instrumentos fundamentais para que ele possa trabalhar. Bom, na sua obra mais recente, lançada em novembro agora de 2023, Direito e Literatura, o que os advogados e juízes fazem com a palavra. Conta pra gente, né, a resposta para esse título bem sugestivo, né? O que eles fazem? Bom, na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa com a palavra, né? E a gente espera que a gente dê um caminho positivo para a palavra. O importante desse trabalho é ter presente que o direito é uma forma de comunicação também. Então, o profissional de direito, né, e os juízes, os advogados, têm que compreender, a maioria deles compreende, claro, essa importância de se comunicar bem, de se fazer claro, de não transformar o juridiquês, né, o legalês, né, numa língua fechada, hermética, e com isso ele possa ser mais útil à sociedade. Na verdade, direito e literatura, enfim, o livro cuida um pouco das várias formas em que o direito se relaciona com a literatura, né, Rafaela? Uma primeira forma, claro, com a questão de copyright, direitos autorais, isso é uma outra forma. Um outro caminho é também o direito como literatura, porque é importante isso, o direito ser bem escrito, ser bem falado, não é? Quem lê normalmente escreve melhor, então é muito importante, né, isso. E, finalmente, como a literatura e o direito interagem. Então, muitos textos literários se valem do direito, né? E pelos textos literários a gente também aprende a raciocinar o fenômeno jurídico de uma forma melhor. Então você vai ter questões como liberdade, como a empatia, né? Temas que vão nos ajudar a que a gente perca preconceitos bobos, né? Preconceitos que nos atrasam, nos colocam para trás, não nos deixam ver as coisas. Tudo isso a literatura é um remédio extraordinário. Agora, eu sei que tem um título, né, que é bem significativo para o senhor. O senhor tem um apreço muito grande pelo dramaturgo inglês, escritor William Shakespeare. Eu me refiro ao Medida por Medida, o Direito em Shakespeare. Conta pra gente como nasce essa obra e a paixão pelo escritor inglês. Eu sei que o senhor tem mais de 20 mil títulos, gente. Eu tenho isso em livro. Eu tenho muito livro, eu tenho um problema com livro, Rafaela. Então, que problema bom esse? Não é um bom problema, mas eu acabo adquirindo muito livro e gosto do livro físico. Mas Shakespeare, eu tenho uma biblioteca, durante o tempo vou adquirindo e tal, muito, muito grande. Até uma parte da biblioteca foi de um advogado, Neemias Gueiros, foi um advogado importante, ele era um grande fã de Shakespeare, e outras, uma parte da biblioteca da Bárbara Eleodora também, e também vou adquirindo muita coisa de Shakespeare, e de fato há muitos anos eu me dedico a estudar Shakespeare, que é um barato, né? Que é incrível. Mas sabe como é que ela começa essa ideia de fazer um livro sobre direito de Shakespeare? Uma forma curiosa, eu sou professor universitário há muito tempo, e dando aula, a turma lá interessada, né? Os alunos normalmente são interessados,
Mas quando eu parava para contar alguma coisa de Shakespeare, eu via que aquilo magnetizava a turma. Ficava aqueles rapazes mesmerizados, tentando entender, eu contando a história. Eu falei, pô, isso aqui funciona, esse cara é bom. E aí eu falei, bom, vou escrever um livro sobre como ele interagia com coisas de direito, porque uma peculiaridade das peças de Shakespeare, sabe que 2/3 delas tem um julgamento. Ele se valia desse recurso dramático do julgamento, quem vai ganhar, quem vai perder, os argumentos de um lado, outros argumentos de outro, para capturar a atenção da plateia. E, de fato, captura, né? Quantas novelas a gente vê que tem um julgamento, um filme de julgamento, né? E aí tem muitas questões jurídicas. Tem uma tese de que o Shakespeare, durante um tempo, trabalhou como um assessor legal, porque ele se vale de muitos temas do nosso universo com muita frequência. E Shakespeare é um barato, né? Shakespeare inventou o ser humano, então é muito interessante, né? E eu realmente gosto muito. E aí nasce na sala de aula, os alunos meio que cobravam, olha, e aí, professor? Não, mas traz sempre outra assim. obra. Eu começava a contar, sei lá, O Mercador de Veneza, tinha uma história do julgamento de Otelo, que é um clássico, né? Se Otelo tinha razão para matar Desdémona, se não tinha. Essas questões todas vinham em discussão e eu resolvi, vou escrever sobre isso, porque eu gosto tanto e dava muita aula de Shakespeare e tudo. E aí o livro foi muito bem, e, enfim, é muito divertido. E sabe de uma coisa, Rafaela, que é uma grande verdade? As pessoas, elas são curiosas de uma certa forma, mas a gente tem que estimular o acesso a esse material para que ela possa desenvolver, né, isso. Uma das grandes críticas um pouco à nossa sociedade, ao nosso modelo, é que ela não oferece tantas oportunidades de você entender coisas interessantes, né? Ela te condena um pouco à mesmice, né? a discursos mais rasos, né? Claro que você atrofia um pouco a sua capacidade de interpretação vendo, né, programas televisivos, muitas vezes televisão que é mais fácil, né? E uma coisa interessante, quando você vai para esses estudos de neurologia, você vê, né, que você faz um número muito maior de sinapses, de movimentos cerebrais, quando você está lendo, do que vendo um filme, por exemplo, né? Claro, eu adoro cinema, você falou, e cinema é um barato. E televisão, aliás, a televisão melhorou muito, né? Hoje tem programas incríveis na televisão, e é divertidíssimo ver televisão, claro. Mas quando você lê, imagina, você tem que imaginar tudo, né? Você vê uma cena no cinema, você já vê a cara da pessoa, como ela está vestida, qual era o ambiente, como é que era o lugar, até o clima você consegue perceber. Na literatura, você tem que imaginar a roupa da pessoa, como é que ela era, o tom de voz da pessoa. Então você, na tua cabeça, mexe com muito mais coisas e isso é um prazer, né? Às vezes você vê um filme, poxa, eu não imaginava o sujeito assim, né? Né? Aí tem vezes que até contamina ao contrário. Um livro extraordinário, aliás, um livro de direito extraordinário é o To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos, né? Da Harper Lee, que conta a história do Atticus Finch, que é um advogado abnegado, numa cidade do interior dos Estados Unidos, que vai defender um negro que é injustamente acusado, ele fica contra toda aquela comunidade, ele é um advogado do bem. Eu, quando li esse livro jovem, fiquei muito impressionado, porque é um advogado que vai contra tudo, ele entende que a justiça é o mais importante, ele explica isso para a filhinha dele, né? E é um livro lindo, lindo, lindo. Mas no cinema, quem fez foi o Gregory Peck. O Gregory Peck matou, né? Você imagina agora o Gregory Peck, e é o cara, não tem jeito, ele foi um grande sujeito, né? Mas você vai ver, por exemplo, sei lá, a Cleópatra, agora vamos para o Shakespeare, né? A Elizabeth Taylor fez a Cleópatra, né? Com o Richard Burton fazia lá o Marco Antônio. Você realmente matou, a Elizabeth Taylor é definitiva, né? Você imagina a Cleópatra, você imagina a Liz Taylor. Mas tem vezes que você fica muito decepcionado, né? Porque às vezes o cinema é muito raso, até pelo tempo não consegue, Claro. né, abordar tudo. O ponto é que a literatura ela é mais generosa nesse ponto, porque ela vai te permitir abrir tua cabeça, pensar, imaginar os personagens de uma forma, não sei, que é a forma sua, particular. E também, para o direito é muito importante, ela te permite se colocar num lugar que você nunca vai estar, né, Rafaela? Quer dizer, você lê um livro de uma comunidade judaica, você lê um livro de um quilombola, você lê um livro... E você, naquele momento, se coloca naquele lugar, né? Bom, como os advogados salvaram o mundo? Esse é um título também que fez um baita sucesso. O senhor me contava aqui que hoje, né, em formaturas, os estudantes ganham esse livro. Foi um sucesso total até hoje. E eu quero saber qual é a resposta
Para essa pergunta também, mais um título sugestivo: como eles salvam o mundo? Eles têm realmente, o operador do direito, o advogado, essa potência para mudar os rumos e salvar ali? Esse trabalho, ele conta a história da advocacia. E ele faz uma constatação interessante, que é o seguinte: ao longo da história, quando a liberdade, quando a democracia esteve em disputa, quando a tirania avançou, quem estava na frente da resistência eram sempre advogados. Por que essa coincidência? Porque o advogado, para que ele possa trabalhar, ele precisa da liberdade. Ele precisa poder se colocar, ele precisa ter o espaço para defender os seus clientes, né, expor as suas razões. E, evidentemente, num mundo tirano, essa liberdade não existe. Então, eles são ali o termômetro. Eles vão dizer: isso aqui não está legal. Tem um distúrbio aqui nesse valor que é a liberdade. Uma coisa que a gente não pode perder de vista, que a democracia é um conceito racional. Não existe democracia entre os leões, entre os hipopótamos, nem os macacos, que são nossos primos próximos, têm democracia. Ali manda o mais forte, né? A humanidade, num ato de civilização, percebeu que esse conceito de democracia ele era bom, era valioso para uma sociedade saudável, né? Todo mundo poder se manifestar e a decisão da maioria prevalecer. Esse é o pacto democrático. Mas a humanidade, a natureza da humanidade não é essa. Podendo, ela quer mandar. Podendo, ela vai querer mandar. Então, se você permite que uma pessoa se coloque numa posição de poder tal que ela não consiga segurar essa natureza dela, ela vai querer mandar. Então, a briga pela democracia é uma briga constante, porque é a briga de uma questão racional versus uma questão emocional. O advogado neutro ele vai estar ali para modular isso. O advogado vai perceber que a coisa saiu do prumo, que essa nossa briga pela liberdade ela está em ameaça. Então, sabe, na Revolução Inglesa, Cromwell e tal, tudo advogado, né? Na Revolução Americana, todos advogados. Tirante Washington, que era um general, que você precisava expulsar os ingleses, mas o Jay, Adams, Hamilton, Jefferson, todos advogados. Todos advogados. Na Revolução Francesa, idem, Robespierre, Danton, tudo advogado. Aqui no Brasil, o Andrada, também os Andradas todos estudaram direito, né? Na história do Brasil. Mas a gente tem uma história que tem muitos militares também, mas esse ponto republicano e próprio da independência, a primeira Constituição, toda ela, claro, por advogados. O senhor traz essa história também no livro, né? No livro eu conto essa história, exatamente. E de como, até hoje, você vê só, Mandela, Gandhi, todos advogados, né? E como esses advogados foram importantes para estabelecer conceitos que a gente tem que venerar, né? Dr. José Roberto de Castro Neves, a conversa está ótima, mas eu vou pedir licença para a gente fazer uma pausa rápida e já voltamos ao papo. O Iluminuras faz agora uma breve pausa e volta já. O Iluminuras está de volta e hoje a conversa é com o advogado, professor e escritor José Roberto de Castro Neves. Neste bloco vamos falar sobre o diálogo íntimo e muitas vezes indissociável entre música, cinema e direito. Vamos lá, vamos falar de música e direito agora. Um livro lançado em 2022, Isso. onde juristas, advogados e professores, eles escolheram canções ali que consideram importantes, né? E são lições de direito também. Isso traz grandes nomes da música popular brasileira. E fala pra gente o que o leitor pode esperar. Eu vou contar uma história interessante, você que passa por aí, mas é uma história que aconteceu com os advogados vão ao cinema. Que é a mesma linha, né? É aproximar o mundo jurídico da sociedade, né? Mostrar que, na verdade, somos todos aqui cidadãos, né? Cada um exerce uma função, que é fazer o melhor, evidentemente, com as suas humanidades, né? Com o que há de bom e o que há de ruim, com as deficiências, mas principalmente com
um enorme desejo de acertar. Nesse livro do Advogado Vai ao Cinema aconteceu uma coisa engraçada, que foi o seguinte: tive uma causa, um determinado julgador deu uma decisão contrária ao interesse do meu cliente, o que é normal, obviamente. E o meu cliente ficou muito irritado. Esse cara, não sei o quê, enfim. E depois ele leu o trabalho dele, esse advogado, como foi o cinema, que ficou muito bem feito. E aí ele me ligou e disse: sabe que eu li o trabalho? E eu fiquei muito impressionado. Eu gostei muito do trabalho. Enfim, esse tipo de coisa, eu acho que ele se multiplica para as pessoas que têm as suas causas examinadas por algum julgador, ou até vêm à sociedade, quando eles percebem que esse julgador não é um Deus, é um ser humano igual a ele, que viu o mesmo filme, que leu o mesmo livro, que ouviu a mesma música, que tem uma sensibilidade e que, obviamente, como ele também, erra, acerta, tem os bons dias, está de mau humor, responde rispidamente às vezes, se desculpa depois. Enfim, isso aí é muito importante, porque é um fenômeno humano, o direito, né? E não pode deixar de ser nunca. Então, com a música aconteceu muito isso. Poxa, tal pessoa, tal jurista, poxa, que legal, que interessante, eu também gosto dessa música. Sabe, uma coisa importante, um tema relevante hoje, que eu acho que a sociedade tinha que discutir, e a gente falou um pouco sobre isso, né? É a quantidade de informação que ela recebe. Ela recebe muita informação hoje. E essa informação que ela recebe, Rafaela, é uma informação que vem sem nenhum valor. Então, a gente sabe coisas assim, nasceu um pinguim não sei aonde, descarrilhou um trem em Jacarta. A gente sabe essas coisas todas. Vai chover, o jogo de futebol. Mas essas informações que a gente tem muito, elas não têm validade longa. 3 dias ela já se esgotou e já não tem mais sentido. E a informação que vem com valor, não. Essa informação ela vai ficar. Então, e o nome disso é cultura, né? Essas coisas com valor que ficam. O importante dessas coisas, de uma música, de uma obra de arte, que ficam, é que elas vão fazer o que molda a nossa cultura, esse caldo que nos une. E esse é o que torna, assim, por exemplo, a gente rir de uma mesma coisa, né? As nossas relações, nossos vínculos, né? Um país, por exemplo, ele é formado através desses valores. Quem são os nossos heróis? Quem são os nossos músicos? O que nos comove, né? Isso é que vai criar uma comunidade coesa. E se cada um faz uma coisa, se cada um tem a sua história, você se distancia. Então, esses trabalhos, quando você fala de uma música, poxa, eu adorei essa música também, e a gente se reúne, para citar aqui, sei lá, Roberto Carlos, né? Eu, por exemplo, adoro Roberto Carlos. Mas, assim, todo mundo ouviu Roberto Carlos em determinado momento, ou um autor que a gente gosta, eu falei de Jorge Amado hoje, mas, enfim, todo mundo leu aquilo, e isso nos une. Isso é importante, porque aí você vai ter um valor. O que é um valor? Isso é um bom valor. Está ali. Ou a Bíblia, para citar também um cânone, né, de bons valores, né? O Shakespeare, que também traz um mundo de exemplos. Toda a história do Shakespeare é a ordem. Quando a ordem é violada, o problema acontece. A tragédia toda se dá porque a ordem ela é de alguma forma quebrada. Então isso tudo, não só para um advogado, para um juiz, para um jurista, mas para um cidadão, essa união na grande cultura ela é muito importante. Agora o senhor traz também uma união assim que eu nunca iria imaginar, Shakespeare e Beatles. Eu sou muito fã dos Beatles também, eu adoro música também, enfim, mas Beatles em especial, mas adoro música de uma forma geral, adoro música clássica, mas Beatles é um pouco a trilha sonora da minha vida e de muita gente também, né? Mas a história aqui, já não tem muito a ver com o mundo jurídico, é uma tese que é a seguinte: a nossa vida, ela segue o mesmo caminho, de todos nós. Ela segue um caminho, começo que você está entendendo o que está acontecendo, para o advogado também. Você vê ao lado, você colhe exemplos, né, que você para entender a tua história. Depois você cria o teu estilo, você percebe como é que você vai fazer, né? Tem resistências e tal, mas você cria o teu estilo. Depois você vai ter uma fase, claro, da juventude, que é muito importante. A juventude é uma fase incrível da vida, tudo acontece, tudo que você faz a primeira vez é na juventude, né? Tudo, né? Então, você tem aquele perfume, né? Você quer que aquele perfume fique para sempre da juventude, você tem saudade da tua juventude por isso, porque são experiências fortes. Depois você vai ter uma fase um pouco introspectiva na vida, todo mundo tem.
que você reflete um pouco, acertos, erros, um pouco melancólica, que é importante fazer reflexões. Depois você vai ter a maturidade, que você equilibra um pouco tudo isso, e finalmente o fim, né? Que você percebe que o último ato da tua vida, ok, estou indo embora, e faz ali, tem inteligência de dizer, olha, aqui vou diminuir um pouco e vou embora. Todo mundo tem isso. Só que Shakespeare e os Beatles fizeram isso com as obras deles. Então a história é você separar a carreira dos dois e mostrar que eles seguiram exatamente esse caminho. Cronologicamente, com os discos, estão usados Please Please Me até o Abbey Road. Imagina, os Beatles acabam cantando The End, né? And in the end, the love you take, it's equal to the love you make. No final, o amor que você dá é o que você recebe, né? Então, eles acabam e se despedem, é o último track que eles gravam. E o Shakespeare, por exemplo, a última peça que ele faz, A Tempestade, o Próspero, que é o mago, que é um pouco ele, se despede, acabou aqui, já está tudo certo. E fora isso, os caminhos. Então, cada disco dos Beatles é uma peça do Shakespeare, sei lá, Rei Lear é o álbum branco, e aí um montão de referências um do outro, sei lá. E aí essa brincadeira de mostrar que os personagens, o Hamlet é o Rubber Soul, enfim. Então tem essa brincadeira de mostrar, e falo muito da história do Shakespeare, da vida dele mesmo, e um pouco das obras, e dos Beatles também, que também tiveram uma existência... assim, uma clarividência, e aquela coisa do gênio, né? Então eu estava dizendo, nós todos temos, mas o gênio, como ele é gênio, ele faz isso de uma forma muito mais forte. Então, ele é gênio. Então, obviamente, é diferente de nós. Então, ele consegue ter esses momentos e falar, porque uma coisa interessante, uma definição do poeta, né, do grande artista, é que é o seguinte, não é que ele descobre uma coisa nova. No fundo, ele fala uma coisa que a gente estava lá dentro da gente, mas ele conseguiu colocar para fora, né? E aí a gente se identifica ali, né? Caramba, é verdade, é isso que eu sinto, né? Só que ele conseguiu expressar. Essa é a sensibilidade diferenciada de um gênio como o Shakespeare, o John Paul e o George Ringo. Eu acho muito interessante que o seu trabalho, né, por meio das suas obras, o senhor acaba desmistificando também a figura do operador do direito, do advogado, do juiz, porque o senso comum tem, né, essa avaliação de que são intocáveis. É pensado para isso também, para desmistificar ou não necessariamente? Não, com certeza. Esse é um fenômeno importante, sim, desse trabalho. Talvez por culpa, não sei, talvez por culpa um pouco de um conceito antigo. Havia essa ideia de que para você mostrar a tua ciência, mostrar o seu conhecimento, você deveria necessariamente falar de uma forma hermética, né? Eu acho que isso é ultrapassado. O teu conhecimento, a tua profundidade, você não vai necessariamente provar se você conhece um termo específico. É claro que no direito há termos específicos, e isso é importante. Você vai no médico e o cara diz, você está com um treco na barriga, você vai embora, né? Como assim, né? Cara, você está com uma úlcera no teu duodeno, aí eu entendi, doutor, né? Então o médico ele tem que usar um termo técnico para se fazer compreender e você entender o que é. Agora, se ele a partir daí começa a fazer explicações que você não compreenda, é ruim. E o mesmo fenômeno se aplica com o direito, né? O profissional do direito, e eu falo isso por todos nós, procuradores, fiscais, e juízes e advogados, eles não têm que transformar o direito numa coisa inacessível. Uma obra bastante interessante para falar de literatura que cuida exatamente disso é o Processo do Kafka, né? O Kafka, interessante que ele era uma dupla minoria, né? Ele era um judeu de uma família alemã em Praga. Então ele falava alemão em casa e, claro, não se falava tcheco, né, na rua. E além disso, ele era judeu. E ele faz direito, ele se forma em direito e vai trabalhar numa seguradora. E o trabalho dele era de negar seguro, né? Imagino que aquilo deve ter deturpado, deve ter angustiado muito o Kafka. Tinha um problema com o pai de relacionamento. Mas um livro clássico que ele vai fazer é O Processo, que conta a história desse K, que é esse personagem, que um dia, sem saber muito bem porquê, ele é acusado de uma coisa que ele também não compreende bem e passa então a perambular pelos corredores dos tribunais à procura de compreender o que está acontecendo. Essa história angustiante, cáustica, no fundo, ela é o que acontece com a maioria das pessoas que não tem nenhum conhecimento do mundo jurídico quando ele é acionado. Ele não sabe. Aí você chega para o cara e diz, então vamos fazer um agravo de instrumento. Ele não tem a menor ideia do que é isso, né? Não, então o relator pediu vista. Bom, e aí? Então, esse tipo de situação
é que eu acho que com a sensibilidade de ter quem leu o processo e percebeu a angústia pela qual esse sujeito passou, é que a gente tem que trazer mais próximo para que a sociedade perceba, claro, o direito ele é uma ciência e não pode deixar de ser. Tem umas pessoas que falam, o direito é bom senso, isso me irrita profundamente, estuda para burro, né? Faz doutorado, mestrado, mas o direito não se limita a bom senso, né? Óbvio que se o direito não tiver bom senso é ruim, mas não é isso. Enfim, mas essa ciência é importante, mas por outro lado também a comunicação desse fenômeno para o resto da comunidade, para o resto da sociedade, ela é fundamental, sob pena do direito perder a sua razão de ser. Que bom que eu acho que na última década, né, a gente vem observando um movimento de juristas, de presidentes de tribunais superiores. O ministro Barroso assumiu no ano passado, esse é um dos eixos da gestão dele, Barroso de humanista, falar né? Com a sociedade, ser compreendido, com informes. Isso é muito importante, porque a gente está falando de democracia também. Sem dúvida. Mas a democracia passa por essa capacidade de compreensão, né? Entender o que é. E se o jurista se fechar em termos, como eu falei, muito herméticos, ele se distancia de tudo, né? E hoje em dia, com essa ideia, né, essa revolução da comunicação que nós vivemos, em que tudo é dito, tudo é visto, essa preocupação ela tem que se acentuar, das pessoas se fazerem compreendidas, e compreendidas de verdade, né? Até porque hoje em dia a gente vê muito na televisão, e é ok, é a vida como ela é, mas todo mundo comenta qualquer decisão, né? Mas para isso elas têm que compreender, né? Para isso, e aí tem os dois lados, né? De um lado, o judiciário, o mundo jurídico se fazer entender, e do outro lado as pessoas também terem até mais ciência para responder. Eu acho que tem que dar as mãos para isso, né? E está certo a sociedade criticar, faz parte do nosso pacto democrático, né? De compreensão das coisas. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, ao contrário, mas isso também é mais responsabilidade para todo mundo e responsabilidade para quem também critica, né? Como é que o senhor consegue dar conta disso tudo, de ler, de escrever tantas obras? Eu sei que o senhor tem essa inquietação, né, que acaba motivando, eu acredito, o seu processo criativo. Já temos o próximo projeto? Tem um montão de projetos. Eles são um pouco confusos, esse projeto. É meio caótico, sabe, Rafaela? Mas tem, claro, um montão de projetos. Para 2024 agora. Tem um projeto lindo, até, que se chama, que já está pronto, na verdade, vai sair agora, em 2024, que se chama os juristas que formaram o Brasil. É um título, tem uma sugestão da ministra Carmen Lúcia, é o título, uma sugestão dela, e são vários juristas importantes aqui no Brasil que falam como alguns juristas do passado ajudaram a construir o Brasil. É um projeto lindo, tem textos realmente muito bonitos do ministro Barroso, do ministro Fachin e de outras grandes personalidades do direito também. E é isso, né? A gente enaltece pouco os nossos heróis no Brasil, e a gente lembra pouco dessas grandes figuras. E sabe como é que nasce um pouco a história desse, também um pouco de sala de aula, né? Eu estava falando sobre Santiago Dantas, na minha turma, na faculdade de Direito Civil, que é a minha matéria. E os alunos não conheciam Santiago Dantas, que foi um grande jurista. E aí eu fiquei na dúvida do seguinte, a culpa é de quem? É deles ou é minha? Né? Quem é culpado por eles não saberem quem foi o Santiago Dantas, né? Que foi um grande, ou outros grandes juristas, mesmo alguns mais conhecidos, o Clóvis Bevilacqua, ninguém conhece muita história dele, o Clóvis Couto Silva, outras grandes figuras aqui do nosso direito, nossa história jurídica. Então vamos fazer um livro para que permita, você estava dizendo, né, dar o acesso à cultura às pessoas, para que elas, né, se entreguem aqui, o jovem, né, advogado, olha só como é que o país foi criado, não nasceu assim. Essas pessoas foram muito importantes, ajudaram a construir o país. Então essa é a ideia desse trabalho que vai sair agora no começo de 2024. Que bacana, parabéns, muito obrigada pela sua disponibilidade em gravar conosco aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Parabéns por todas as suas obras, pelo trabalho do senhor, viu? Muito obrigada. Obrigado, Rafaela, gratíssimo, obrigado a todos que nos assistiram. Prazer vir aqui. E muito obrigada a você também que acompanhou mais uma edição do programa Iluminuras. Temos um encontro marcado na próxima semana, eu te espero. Até lá.